Os investimentos estrangeiros no Brasil influenciam na cotação do dólar por aqui, principalmente quando são no mercado de ações. Vamos ouvir agora a explicação de Clodoir Vieira, economista-chefe da corretora Souza Barros. Ele falou para o Cifras e Safras dos estúdios da BMF Bovespa aqui em São Paulo. O capital externo que entra na Bolsa de Valores interfere muito no câmbio. E vamos ter agora uma explicação sobre como ocorre este movimento com o economista-chefe da corretora Souza Barros, Clodoir Vieira. Como é que funciona isso? Quando ele chega com esse capital especulativo, imediatamente ele vai vender esses dólares trocando por reais. E quando ele faz essa troca por reais, a nossa moeda, o que acontece? Um número muito grande de dólares chegando no Brasil, então o que acontece? Ele tem que vender isso aí, então desvaloriza mais ainda o dólar em relação ao real, ou seja, o real passa a ser mais valorizado com relação à moeda estrangeira. Isso muito rápido, no mesmo dia, cara. Isso, exatamente, no mesmo dia, tanto o dólar, né, o papel mesmo, né, o dólar está chegando, como o dólar futuro, interfere muito rápido isso aí, porque o investidor, ele tem uma atuação muito rápida, ele chega e não perde tempo, ele chega e vende mesmo, ele não espera. Os investimentos estrangeiros diretos, que são aqueles aplicados na economia em atividades produtivas no Brasil, também influem no câmbio quando são em grande quantidade. O investimento estrangeiro direto, capital de fora do país que vem para o setor produtivo no Brasil, foi recorde nos 4 primeiros meses do ano. Representou quase 23 bilhões de dólares. Analistas associam esta entrada de dinheiro externo à boa situação da economia brasileira, se comparada a outros países. E este movimento deve continuar. Segundo estimativas do Banco Central, 2011 deve encerrar com a entrada de 55 bilhões de dólares no Brasil. Professor Celso, até agora a gente falou muito da relação dólar e real, mas há também muita oscilação na relação dólar e euro, não é verdade? Sem dúvida. À medida que essas economias revezam os seus momentos melhores e piores, as moedas vão variando também umas em relação à outra. Digamos, hoje o real é uma moeda forte, uma moeda líquida, uma moeda estável, mas evidentemente não tem a conversibilidade destas outras moedas. E quando a gente vê, Luciane, você veja 2008, a crise, o que fez para o dólar em relação ao euro, perdeu muito valor, depois segue-se um momento de recuperação e um novo momento de perda em 2010. Este trimestre, primeiro, sobretudo, marca uma volta do valor do dólar. E é de se esperar que daqui para frente estas variações continuem a ocorrer na medida em que as dívidas europeias possam levar à desvalorização do euro ou que a própria economia americana mostre um ritmo maior de recuperação. Uma coisa é certa, incerteza sempre no câmbio no mundo, não é verdade, professor? No mundo todo. Esse é um dos mercados com maior variação nos seus valores. E a gente enxerga pelo próprio gráfico uma verdadeira montanha-russa que desfila na frente da gente, e isto é praticamente a regra do jogo nos momentos de grande convulsão econômica. E nesse sentido, Antônio, a preocupação que acaba atingindo a todos é em relação à cotação futura que o real e o real vem a ter diante do dólar. Você vê possibilidade do real se depreciar em relação ao dólar com uma entrada tão grande de dólar no país? No curto prazo, não. A tendência é manter uma valorização mais ou menos no nível que está. Uma depreciação do real frente ao dólar, que seria uma desvalorização, dependeria de uma mudança na conjuntura internacional. Vamos imaginar que as taxas de juros nos Estados Unidos e em vários outros países que hoje estão muito próximas de zero, se elevem nos próximos meses, nos próximos anos, o que é bastante provável. Claro. O nível anormal é o nível que nós estamos tendo hoje. O nível normal é um pouco acima disso. Bom, isso provocará uma mudança de capitais. Então, muitos capitais que estão no Brasil migrarão certamente para outros países e isso pode fazer com que o real se desvalorize. Mas isso é mais para o médio prazo. Quer dizer, no curto prazo, olhando aqui os próximos 6 meses, é pouco provável que isso ocorra. Então,
nós vamos oscilar aí entre 1,60, talvez 1,70 no máximo. É possível também que o Brasil esteja vivendo um problema de desindustrialização em função deste real tão valorizado em relação ao dólar? A desindustrialização, infelizmente, já é uma realidade no Brasil em vários segmentos. É muito comum que o dólar seja só associado às exportações. Principalmente quando às vezes sai na mídia de uma forma superficial, o dólar prejudica o exportador, mas um dólar baixo, como nós temos no Brasil, um real valorizado, ele não afeta apenas o exportador, afeta também o produtor, que tem que concorrer com o produto importado, e as decisões de investimento produtivo, porque quando alguém vai decidir um investimento entre vários países, ele vai fazer isso comparando a viabilidade econômica em dólares. Claro. E se nós temos uma moeda distorcida, isso vai afetar a decisão. Então, em vários segmentos, nós estamos substituindo a produção local por importações. Em que segmentos, por exemplo? Principalmente máquinas, equipamentos, bens eletrônicos, a indústria de transformação em geral. Então, em várias atividades que nós tínhamos uma competência local, muitas vezes, por não conseguir competir, principalmente com os asiáticos, que, aliás, praticam uma taxa de câmbio, o contrário, super desvalorizada, isso tem induzido alguns fabricantes a deixarem de produzir e simplesmente mudarem de ramo ou continuarem no ramo, porém virando importadores. Então, veja, Luciane, esse dólar que beneficia o consumidor, dando acesso a produtos importados barato, acaba prejudicando, em grande medida, a produção e ao produtor nacional. E há um grande risco que é o desemprego, né, professor Celso? Isso é o pior deles. O Cifras e Safras fica por aqui. Hoje tivemos uma aula sobre câmbio e investimento estrangeiro com Antônio Corrêa Lacerda, professor da PUC. Se você ainda tem dúvidas sobre estes assuntos, não deixe de entrar no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Deixe a sua pergunta que a gente responde aqui no programa. Uma ótima semana para você, muita sorte e paz. Tchau!